Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos implementar o tratamento de exceções na nossa API REST. Vamos verificar aqui a nossa aplicação do que a gente implementou até agora e observe que aqui no nosso controlador nós estamos recebendo como entrada, como quando a gente vai gravar um objeto do tipo estudante, um estudante create DTO. Vamos verificar essa classe aqui, estudante create DTO. Observe que essa classe ela tem algumas restrições quanto aos seus atributos. Por exemplo, em relação ao nome aqui, o nome não pode ser vazio e também ele tem que ter no mínimo 2 caracteres. E a idade desse estudante ela tem que ter no mínimo o valor 18, ela não pode ser menor do que 18 anos. Só que a gente não está validando essa entrada do cliente da nossa API REST. Nós estamos deixando aqui que chegue qualquer valor. Então, nesta aula de hoje, a gente vai fazer o tratamento dessas restrições. Então vamos, primeira coisa aqui, vamos fazer um teste aqui na nossa API. Então nós vamos dizer aqui para o nosso framework, para o nosso Spring Boot, fazer a validação desse dado aqui que a gente não está validando. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a notação valid aqui, antes do estudante create DTO. Observe que eu estou importando do Jakarta Validation. Vamos salvar e vamos rodar a nossa aplicação e vamos tentar agora gravar um objeto com esse validador aqui. Então vamos clicar com o botão direito aqui do mouse na classe principal e vamos rodar a aplicação. Pronto, a aplicação já está funcionando. Vamos lá no Postman. Observe que eu já estou com o método, a chamada pronta aqui. Eu estou chamando um post para a nossa API de estudantes. Estou passando aqui o JSON com essas informações, com o nome, vamos colocar aqui Maria Joana e a idade dela de 17 anos. Vamos enviar. Observe, olha aqui, ó, que ele disparou essa exceção para a gente. Então, essa exceção que ele está disparando aqui, se a gente olhar um pouco mais para baixo, ó, ela está validando os dados que a gente colocou na nossa classe estudante create DTO. Então, ele está validando os dados. Só que a gente não pode devolver essa informação aqui para o cliente da nossa aplicação, da nossa API. A gente tem que devolver uma informação que ele consiga capturar os dados e informar para o usuário de uma aplicação Flutter, por exemplo, que ele tem que informar o dado acima de 18 anos, senão ele não consegue fazer o cadastro do estudante na aplicação. Então, como que nós temos que fazer? Nós temos que tratar essa exceção aqui na nossa aplicação. Então, nós vamos implementar aqui na nossa aplicação uma classe que vai ser um tratador global de exceção. Então, todas as exceções que vão ser geradas na nossa aplicação, ela vai ser tratada por esse tratador global. Então, além dessas restrições aqui que estão sendo capturadas aqui, né, estão sendo tratadas aqui na nossa aplicação, nós vamos também tratar nesse nosso tratador global de exceção essa exceção aqui, Student Not Found Exception, que nós estamos tratando aqui dentro do nosso próprio controlador. Então, por que nós vamos fazer um tratador global? É porque nós vamos concentrar todos os tratamentos de exceção da nossa aplicação numa única classe. Então, nós vamos vir aqui no nosso pacote da nossa aplicação, vamos aqui nas exceções e vamos criar essa classe. Clicar com o botão direito do mouse, New Class. E essa classe vai se chamar Global Exception Handler. Então vamos clicar aqui em Finish e pronto. Nós temos essa classe que vai ser a nossa tratadora de exceção global. Para que essa classe seja um tratador de exceção global, nós temos que anotá-la com REST controle advisor. Só começar a digitar a parte aqui do nome, que ele já dá as opções para a gente. Ó. Então essa primeira aqui. Pronto, só com isso a gente já consegue concentrar todas as exceções da nossa aplicação nessa única classe. Então, nós vamos ter que vir aqui agora e criar método por método que vai tratar uma exceção específica. Então, a primeira exceção que a gente vai tratar vai ser essa exceção que foi disparada aqui. Ó. Essa exceção aqui que está validando os nossos dados. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos definir esse método neste ponto aqui.
Eu já digitei o código aqui do método para a gente não perder tempo. Observe que o método é um pouco extenso. Então, como você vai ter acesso ao código aqui da aplicação, todas as importações estão devidamente importadas aqui em cima. Então, vamos analisar o nosso método aqui que vai tratar aquela exceção. Então, vamos aqui no postman primeiro e vamos verificar o seguinte, ó, o nome da exceção que a gente está tratando. Então, a gente tem que pegar o nome dessa exceção e a gente tem que primeiro definir um método aqui e a gente tem que fazer o seguinte, passar como parâmetro o nome dessa exceção que a gente está devolvendo aqui para o cliente. Ó. Então, este nome aqui é o nome da exceção que eu estou passando como parâmetro aqui no meu método. Além disso, eu tenho que anotar esse método que eu criei aqui, que pode ser qualquer nome que você queira colocar, eu tenho que anotar ele com except handler, ou seja, dizendo qual que é a classe de exceção que eu quero tratar neste método aqui. Então, esse método ele vai tratar exclusivamente essa exceção aqui que a gente está implementando. Então, eu tenho que anotar ele com essa anotação, dizendo qual a exceção que eu quero tratar. Então, essa é a exceção que ele está retornando aqui. E também eu tenho que passar um objeto dessa exceção, que vai ser capturado aqui via parâmetro para esse método. Feito isso, a gente tem que dizer também qual que vai ser o status do HTTP que eu quero retornar quando disparar essa exceção. Porque o cliente aqui ele vai ter que capturar o status nesse ponto aqui para saber qual que é, né, se teve erro ou não na requisição dele. Então eu coloco aqui também como anotação desse método e response status e dizendo aqui qual que é o status do HTTP que eu quero retornar. Neste caso aqui é um bad request que eu estou devolvendo o status 400. Então esse é o padrão. Eu anoto aqui com o status que eu quero retornar, qual que é a exceção que eu quero tratar, e aqui eu tenho que passar o nome da exceção que eu estou tratando. A parte interna aqui do nosso método de tratamento de exceção, aí a gente vai adaptar de acordo com o tipo de exceção que a gente está tratando. Como a gente vai retornar também um JSON, esse método aqui ele está retornando um map, um hash map que eu estou criando aqui embaixo, onde ele vai ter uma chave e um valor. A chave vai ser o atributo que deu o problema, por exemplo, aqui no meu caso, é o atributo idade. Se a pessoa digitou menos que 18 anos, então a chave aqui vai ser o atributo e o valor vai ser essa mensagem aqui que eu quero retornar para o cliente da minha API. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Criei esse hash map para devolver essas informações, essa chave e valor para o cliente. E eu vou pegar a exceção que está sendo passada aqui, que dentro dela vai ter um objeto, que vai ser um objeto do binding result, que está sendo disparado nesse ponto aqui, na hora da validação, e esse objeto ele vai chegar aqui dentro dessa passagem de parâmetro aqui que o Spring Framework vai entregar para mim esse objeto com os erros nesse objeto X que eu estou passando aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Vou percorrer esse objeto que está sendo passado como parâmetro aqui e eu vou pegar os erros que estão dentro dele. Quem que são os erros? Essas validações que não passou aqui pelo validador. Ou seja, pode acontecer um erro aqui do atributo nome estar vazio, ou também pode acontecer um erro aqui do atributo idade ser menor que 18. Então, quem está validando aqui, está disparando esse erro, é essa anotação aqui no meu método salvar do meu controlador. Ó. Observe que eu estou no meu controle e agora a gente tem a anotação valid aqui no estudante create DTO. Chegou aqui, não passou pela validação, ele dispara essa exceção. Essa exceção vai ser disparada e vai ser capturada pelo meu tratador global de exceção. O fato dela chegar até aqui é porque eu estou anotando essa classe com essa REST controller device. Então, todas as exceções que vão ser disparadas na minha aplicação, eu tenho condições de tratá-la aqui agora. Então, eu começo a pegar esse objeto de exceção que foi passado aqui como parâmetro, e estou utilizando, né, o método aqui getBindingResult, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui, né, que ela depende do tipo de erro que está retornando. Neste caso aqui, quando é o validador de atributos, eu pego via getBindResults, e aqui eu estou pegando
todos os erros que foram disparados estão dentro desse objeto aqui. Observe que esse get todos os erros aqui, ó, me retorna uma lista de erros. Então, por isso que eu estou iterando essa lista aqui com o for each do Java. Então, eu pego erro por erro, estou pegando esse erro aqui. Como esse erro aqui, ele me retorna um object error, mas para que eu consiga pegar o nome do campo, ou seja, este nome aqui, ó, nome e idade, o nome do atributo que está com erro, eu tenho que fazer um cast aqui do meu objeto de erro e fazer um cast para field error. Aí eu consigo pegar o nome do atributo. Então aqui eu estou pegando o nome do atributo que está com erro. Então neste caso aqui, que a pessoa digitou 17, então eu estou pegando este atributo aqui, ó, idade, que é ele que disparou a exceção, não passou pela validação. Então, nesta variável aqui, eu estou com o valor idade. Agora, eu quero pegar o nome, né? O nome não, desculpa, a mensagem de erro que foi disparada. Então, eu estou pegando esse objeto error aqui e estou falando, ó, pega a mensagem que foi atribuído a este erro. Quem que é essa mensagem que eu estou pegando? Essa mensagem aqui, ó, o aluno deve ter no mínimo 18 anos. Então, eu coloco essa mensagem aqui, nessa variável. Então, agora eu tenho o quê? O atributo que disparou o erro e eu tenho a mensagem desse atributo. Ou seja, neste caso, eu tenho a idade e tenho esta mensagem aqui. O que eu faço? Eu coloco no meu hash map que eu defini aqui em cima. Ó. Então, esses erros aqui, eu vou colocando ó, chave, que é o atributo, que é a idade, e o valor, que é a mensagem, que é o aluno deve ter no mínimo 18 anos. Vou fazendo isso aqui, essa iteração, para pegar todos os possíveis erros que aconteceu nesta validação aqui desse objeto. Então, eu posso aqui, no máximo, pegar 3 erros, que é que a pessoa digitou vazio, o nome menor que 2 caracteres e a idade menor que 18 anos. Então, feito isso, no final das contas, eu posso ter 3 objetos aqui com chave e valor, né, dentro desse meu hash map. Feito isso, o que eu faço? Eu retorno. Quando eu retorno isso aqui, o framework já vai transformar isso numa lista, né, de objetos JSON, para que seja transferido para o meu cliente que está chamando essa aplicação. Vamos testar novamente agora para a gente ver o que vai acontecer. Estou com o mesmo dado e vou clicar em enviar. Então, eu não precisei rodar a aplicação novamente, que ela já estava rodando. Vamos enviar. Observe que apareceu aqui. Ó. Agora não aparece mais aquela exceção para o cliente. Agora ele está dizendo o seguinte, ó, o atributo idade, essa mensagem aqui que ele tem que ter no mínimo 18 anos. Vamos colocar a Maria aqui agora, apenas com um M, para a gente ver o que acontece. Então ele vai cair nessa validação aqui, ó, que o atributo tem que ter no mínimo 2 caracteres. Vamos enviar. Observe, ó, o nome tem que ter no mínimo 2 caracteres e a idade da Maria tem que ter 18 anos. Então, a gente já tratou essa exceção aqui do nosso controlador. Ou seja, ele está validando aqui os dados que está chegando via estudante create DTO. Então, ele dispara essa exceção aqui na hora de gravar o objeto via esse valid e essa exceção é capturada aqui no meu REST Controller Device. Uma outra exceção que a gente tem que tratar aqui também, para que a gente concentre somente nessa classe de tratador de exceção global, é essa exceção aqui que nós estamos disparando quando a gente não encontra o objeto por ID. Então, nós estamos disparando essa estudante not found exception aqui. Observe que nós estamos tratando ela dentro aqui do nosso controlador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que concentrar no tratador de exceção global. Só que antes disso, antes que eu me esqueça, vamos colocar o valid aqui, ó, em todo local que entra o dado da nossa classe estudante create DTO. Então, vamos verificar que aqui para baixo ele entra também, ó, no editar. Então, a gente tem o editar aqui, vamos colocar o valid aqui embaixo. Colocamos o valid, então ela vai passar por validação também, e aqui embaixo não tem nada de validação. Então, é apenas o gravar e o editar que vai passar por validação de atributos do objeto. Então, agora o que nós temos que fazer? Tratar também isso aqui no nosso tratador global de exceção. Então, nós vamos lá na nossa classe global de exceção e nós vamos criar um método aqui embaixo
praticamente idêntico, igual esse, pelo menos a parte aqui superior dele, para que nós possamos tratar aquela exceção. Eu já digitei o método aqui para a gente não perder tempo. Observe que o método ele tem a mesma estrutura do método anterior. Eu tenho que informar qual que é o status que eu quero retornar. Aqui eu estou retornando 404, not found, mas aqui eu retornei o 400, que é o bad request. Isso aqui você que vai definir. Também eu tenho que dizer qual que é a exceção que eu estou tratando. Observe aqui, ó, estava tratando a exceção de validação de campos. Agora não. Esse método aqui vai tratar a exceção de estudante not found exception. Então, da mesma estrutura nos dois métodos. Ó. Então, a diferença, como eu disse anteriormente, é a parte interna do método, é o miolo dele. Então, eu tenho que dizer qual que é a exceção que eu estou tratando aqui, que ela vai ser capturada, e eu tenho que passar ela aqui também como parâmetro no método, da mesma forma que eu estou fazendo aqui em cima. O que muda é a parte interna. Então, esse método aqui, ó, que é o estudante not found exception, que eu defini o nome, você pode colocar o nome que você quiser do método, mas o importante é que ele esteja anotado aqui com as exceções, a exceção que você quer tratar, e você retorne aqui um hash map. Então, essa exceção aqui é bem simples. Quando ele tiver esse erro aqui, né, de não encontrar o estudante por ID, o que vai ocorrer? Ele vai disparar essa exceção, estudante not found exception. Vamos verificar aqui. Ó. Vamos vir aqui e apagar o tratamento de exceções. Ó. Vamos salvar. Observe que o método está disparando uma exceção. Ó. Então, vamos lá para ele disparar. Ó. Ele vai disparar aqui agora. Ó. Então, a gente não precisa mais tratar com try-catch. Vou dar Ctrl Shift F para acertar o código. Então, esse método aqui, se tiver algum erro, não encontrar o objeto por ID, ele vai disparar essa exceção. E essa exceção vai ser tratada aqui nesse tratador global. Quando ele dispara essa exceção, vamos lá no nosso buscar estudante por ID. Olha o que vai ocorrer. Ele vai colocar essa mensagem aqui. Ó. Então, a gente vai pegar essa mensagem da exceção e nós vamos informar para o cliente da nossa API. Então, a gente criou aqui um hash map também, da mesma forma como foi criado aqui em cima, e eu estou pegando o objeto de exceção que está sendo passado e estou pegando quem? A mensagem que foi colocada aqui. Ó. Esta mensagem, quando ele não encontra o objeto por ID aqui na camada de serviço da nossa aplicação. Então, eu estou colocando essa mensagem e aqui você pode colocar o nome da chave que você quiser. Eu coloquei mensagem mesmo. Então, vamos salvar e vamos utilizar esse método aqui agora, que é o nosso método de buscar um objeto por ID. Então, vamos lá no nosso postman, colocar aqui, sei lá, o ID número, vamos ver se tem o 3 aqui. Então, ele trouxe a Maria, ó. Pereira, vamos colocar o 35, por exemplo. Enviamos, observe, ó, o estudante com ID 35 não existe. Então, ele já tratou o erro lá para a gente. Então, o que está acontecendo? Ele vem aqui na camada de serviço, chama esse método, ocorre a exceção aqui. Quando ocorre essa exceção, o fluxo já é transferido para o nosso tratador global de exceção, e a gente captura essa exceção aqui e trata ela aqui dentro, pega a mensagem que foi atribuída aqui para o objeto de exceção e a gente devolve essa mensagem aqui para o nosso cliente. Então, feito isso, nós já tratamos as exceções que a nossa aplicação pode disparar. O que nós temos que fazer aqui? Não tratar mais exceções aqui no controlador. Fazer com que todas as exceções sejam tratadas por esse tratador global de exceção. Então, nós temos que vir aqui e tirar todos os try-catch. Porque para a gente agora, nós temos o nosso tratador global de exceção. Então, vamos aqui e dizer que esse método também está disparando estudante not found exception. Ctrl Shift F para acertar o código, vou salvar. Vamos verificar se aqui tem mais algum. Aqui embaixo a gente tem mais um tratamento de exceção. Ctrl Shift F para acertar. E vamos disparar essa exceção aqui pelo nosso método. Então, observe agora que a nossa aplicação não lida mais com exceções aqui dentro do controlador. Então, a gente dividiu aqui, a gente separou as responsabilidades de cada camada da nossa aplicação.
Então aqui ela só vai pegar o dado e tentar devolver o dado para o usuário que fez a aplicação cliente que chamou aqui a nossa API, ou tentar enviar o dado para o banco de dados. Então a gente está agora tratando tanto a exceção de validação aqui no salvar, quanto aqui no alterar também. Nós estamos fazendo essa validação. E se houver algum erro de dado, se a pessoa informou aqui o nome com menos 2 caracteres e também a idade menor que 18, ele vai cair nesse método e devolver a mensagem de erro para o usuário. O usuário que eu digo é a aplicação cliente, né? E aqui também, se ele não encontrar o objeto por ID, por alguma circunstância aqui, tanto para alterar quanto para apagar e também para buscar esse objeto, ele vai disparar essa exceção aqui de estudante not found exception. Nós estamos tratando ela aqui também. Então, qual que é a regra? Nesse tratador de exceção global, a exceção que é disparada pela sua API, você tem que criar um método aqui que trate essa exceção. Você não consegue tratar mais que uma exceção. Então você tem que, no mínimo, mapear esse método com exception handler e você tem que dizer qual que é a classe de exceção que esse método vai tratar. E você tem que passar um objeto dessa classe aqui. A parte interna é você que define. O mesmo acontece aqui embaixo. Você anota aqui com response status, exception handler, e você diz, estou tratando essa exceção. Então, se houver um erro dessa exceção, o objeto de erro que foi disparado vai chegar aqui. E aqui dentro você define como você quer devolver para o cliente da aplicação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, e até a próxima aula.